Meus irmãos, a paz do Senhor. Queira, por gentileza, tomar o seu assento. Nesta noite especial, louvamos a Deus pela vida de cada pai que aqui está. E a minha oração é que o Senhor os abençoe de forma rica e abundante. E eu quero convidá-los para que juntos façamos a leitura do texto registrado no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9. Vamos juntos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu quero te encorajar a abrir a sua Bíblia, se você dispõe de um exemplar da Sagrada Escritura, para fazer a leitura nesta noite. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Os que encontraram a referência bíblica, digam amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Queridos irmãos em Cristo Jesus, quando nós olhamos para Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nós encontramos aqui o mais célebre dos sermões de Jesus. O sermão que foi denominado por Agostinho de Hipona no quarto século como o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E no coração do Sermão do Monte, nós temos a oração mais conhecida e repetida da história da humanidade, a denominada oração do Pai Nosso, ou também chamada na história da igreja, oração dominical ou oração do Senhor. Esta oração é tão importante que um documento do segundo século da história da igreja, chamado Didaquê, incentivava os cristãos a repetirem esta oração pelo menos 3 vezes ao dia. A oração do Pai Nosso é tão importante que um teólogo da história da igreja chamado Tertuliano disse que o Pai Nosso é o resumo de todo o Evangelho. Cipriano de Cartago enfatizou que Cristo nos deu em poucas palavras tudo o que devemos pedir. Agostinho de Hipona disse que nada há que possamos orar que não esteja já contido no Pai Nosso. Tomás de Aquino disse que é a oração mais perfeita porque nos foi ensinada pelo próprio Deus feito homem. Martinho Lutero disse que quem entende o Pai Nosso sabe orar como convém. E João Calvino enfatizou que o Pai Nosso regula os nossos desejos para que busquemos primeiro o reino de Deus. E chama a minha atenção estas 2 palavras iniciais desta tão importante oração, Pai Nosso, porque são palavras tão profundas, tão impactantes, tão fortes, tão contundentes, que elas têm o poder de quebrar, no mínimo, 4 barreiras. 2 palavrinhas, Pai Nosso, tem a capacidade de quebrar pelo menos 4 barreiras, sobre as quais nós iremos meditar aqui esta noite. O Pai Nosso quebra, em primeiro lugar, a barreira cultural. Os irmãos com certeza sabem que o Novo Testamento foi escrito
no idioma grego koiné, e que, segundo Kenneth Bailey, os judeus do primeiro século, o público para quem Jesus dirigiu este sermão, tinham o costume de orar no hebraico, o seu idioma sagrado. Aliás, muitas religiões em torno do globo terrestre têm o seu idioma sagrado, através do qual fazem as suas preces, as suas orações. Mas curiosamente, quando Jesus ora Pai Nosso, ele não usa o idioma grego para proferir estas palavras. Quando Jesus ora Pai Nosso, ele também não usa o hebraico, idioma sagrado do judaísmo. Mas quando Jesus ora Pai Nosso, ele utiliza o aramaico. E o aramaico destes três era o idioma mais popular, menos privilegiado. Ele não era o idioma que os filósofos gregos utilizavam, o grego clássico, não. O aramaico não era prestigiado como o hebraico sagrado, utilizado nas sinagogas e no templo de Jerusalém. O aramaico era o idioma comum, o idioma simples do povo da Palestina. Mas quando Jesus profere estas palavras, Pai Nosso, em aramaico, ele está aqui literalmente quebrando as barreiras culturais e dizendo: não é apenas o judeu que pode falar com Deus, não é apenas o grego que pode falar com o Pai, não, gente simples também tem acesso ao Pai Celestial, gente da periferia também tem acesso ao Pai Celestial. E é por isso, queridos irmãos, que eu amo o Evangelho, porque ele garante para o judeu, ele garante para o grego, ele garante para o norte-americano, ele garante para o italiano, ele garante para o alemão, ele garante para o brasileiro o acesso ao Pai Celestial. Quando Jesus ora Pai Nosso em aramaico, ele estava dizendo: o juiz, o magistrado tem acesso ao Pai, mas o encanador, o jardineiro, o lixeiro, o marceneiro, o advogado, o professor, o policial militar, todo ser humano que desejar pode ter acesso ao Pai em oração. Quando Jesus diz em aramaico Pai Nosso, é como se ele estivesse dizendo: você não precisa ter um português tão polido, você não precisa ter no seu vocabulário as palavras mais selecionadas, você pode nem saber pronunciar o nome de Jesus direito, se souber falar Pai, o contato com o céu já está garantido. Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Eu não posso falar com Deus porque eu sou negro. Pode sim, a barreira cultural caiu por terra. Eu não posso falar com Deus porque eu sou pobre. Pode sim, a barreira cultural caiu por terra. Eu não posso falar com Deus porque eu vivo uma vida marginalizada. Pode sim, a barreira cultural caiu por terra. Se não tivesse caído por terra, queridos irmãos, talvez ninguém estivesse aqui essa noite, mas cada um de nós tem, através de Cristo Jesus, o acesso garantido ao Pai. O Pai Nosso quebra a barreira cultural, mas o Pai Nosso também quebra a barreira teológica. Por quê? Porque os judeus do primeiro século enxergavam Deus como um ser tão supremo, tão grande, tão poderoso, que isso se convertia em uma religião distante de Deus. Os judeus do primeiro século tinham tanto medo de pronunciar o nome de Deus em vão, para não blasfemar contra o terceiro mandamento,
que eles utilizavam eufemismos para não falar o nome de Deus. Então, em vez de dizerem Jeová ou Yahvé, eles o chamavam, por exemplo, de Hashem, o nome, ou de Shammai, céus, ou de o eterno, Haolam. E na prática, eles viviam uma religião da qual o seu Deus era um ser distante e pouco participativo. Mas Jesus, ao orar Pai Nosso, quebra a barreira teológica, porque este Deus é onipotente. Sim, Ele tem todo o poder, mas Ele é Pai. Este Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, mas Ele é Pai. Este Deus é omnibenevolente, Ele é todo bondoso, mas Ele é Pai, e Ele não está distante de nós, Ele não está longe de nós. Ei, você não precisa viver uma religião fria, você não precisa viver uma religião somente simbólica. Sabe por quê? Porque Jesus orou Pai Nosso, e ao orar Pai Nosso, Ele nos mostrou que este Deus santo, justo, verdadeiro, bom e todo-poderoso está perto de nós, está próximo de nós, está ao nosso lado. Deus é o nosso Pai. Eu não sei você, mas eu já senti a presença de papai aqui neste lugar. Eu não sei você, mas deve ser muito triste viver uma religião em que você não pode ter um acesso ao seu Deus. Deve ser muito triste viver uma religião em que você tem que falar com um santo, com um intermediário, com um pai de santo, com um pastor ou com um padre para chegar até esse Deus. Mas Jesus quebrou a barreira teológica. Não precisa nada disso. Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. Quantos têm proximidade com esse Deus? Mas Jesus, ao orar Pai Nosso, além de quebrar a barreira cultural e a barreira teológica, Ele também quebra a barreira social. Porque Ele poderia ter orado assim: meu Pai. Só que Ele orou dizendo Pai Nosso. Em aramaico é um absurdo, porque os judeus do primeiro século entendiam que seus irmãos eram somente aqueles judeus ortodoxos que praticavam a mesma fé que eles possuíam. Aí Jesus ora em aramaico, dando um sinal no seu tempo para os publicanos, para os pecadores, para os samaritanos, gente que a elite religiosa do judaísmo desclassificava, escanteava, desconsiderava. Quando Jesus ora Pai Nosso em aramaico, Ele está dizendo: todos podem ter acesso à família de Deus. Todos podem compartilhar o mesmo Pai. Agostinho de Hipona disse que quem diz Pai Nosso já não vive para si. Teresa d'Ávila, uma importante cristã da história da igreja, disse: quando digo Pai, meu coração se inflama. Quando digo Nosso, amo mais a meus irmãos. Deixa eu te falar um negócio. Teu santo pode até não bater com o santo de quem está do teu lado, antes de Jesus, porque depois de Jesus, a gente entende que quem está do nosso lado é nosso irmão. Você pode ter rixa, briga com quem você quiser,
até Jesus, porque depois que Jesus entra na nossa história, quem está perto de nós se torna nosso irmão, porque nós todos temos um mesmo Pai. Isso aqui, queridos irmãos, é a graça do Evangelho. Essa daqui é a graça da comunhão. Só o Evangelho pega o ex-traficante e o coloca sentado à mesma mesa do ex-viciado, e um tratando o outro como irmão. Só o Evangelho pega o ex-agiota, o coloca sentado ao lado do ex-endividado, e ambos se tratando como irmãos. Pegue na mão desse crente que está do teu lado e diga para ele: nós somos irmãos, porque nós temos o mesmo Pai. Papai nos adotou na sua família, então nós temos comunhão, porque nós temos o mesmo Pai. Só quem tem o mesmo Pai, só quem compartilha dessa comunhão. Eu vou te dar alguns segundos para adorar ao Deus de comunhão que se faz presente nessa noite. Rebaracandarábia, Remidacandarácia, Alabara Xandarabacandarabaia. Eu sinto Jesus aqui nesta casa. Nós todos temos o mesmo Pai, nós somos irmãos, nós fomos inseridos na família de Deus. Pai nosso, quebra a barreira cultural. Pai nosso, quebra a barreira teológica. Pai nosso, quebra a barreira social. Somos todos irmãos. Quarto e último lugar, Pai nosso, quebra a barreira espiritual. Essa palavra aramaica, pai, é Abba. E Abba, que aparece aqui, é como se fosse uma criança que ainda está aprendendo a falar, e ela sequer consegue falar papai por completo, mas é como se ela estivesse balbuciando algo como se fosse papá, paizinho querido. A ideia, quando Jesus ora, papá, paizinho, Pai nosso, é a de uma criança que não tem barreiras espirituais com o seu pai, porque depende dele completamente. A barreira espiritual cai, porque quem ora papá, paizinho, meu paizinho querido, é uma criança que ainda não sabe falar direito. Se ainda não sabe falar direito, depende do pai para se alimentar, depende do pai para se vestir, depende do pai para se locomover. E isso aqui quebra completamente a nossa autossuficiência, porque às vezes a gente quer viver a nossa vida ancorado naquilo que a gente tem como experiência de vida. Por vezes a gente quer viver baseado no nosso conhecimento técnico sobre as ciências da vida, mas deixa eu te falar uma coisa: quando a gente olha para cima, a gente percebe que a nossa força é muito pequena diante do nosso Pai, que a nossa sabedoria é ínfima diante do nosso Pai, e a melhor coisa que nós podemos fazer é nos jogar no colo dele e viver na sua dependência. Pai nosso, quebra completamente as barreiras espirituais. E eu tenho uma pergunta para te fazer: até quando nós vamos viver autossuficientes, achando que somos alguma coisa? Não é melhor a gente se lançar nos braços do Pai e dizer: papai, cuida do meu presente, cuida do meu futuro, cuida da minha vida, cuida da minha família. Papai, minha vida está nas
tuas mãos. Como é lindo quando as barreiras espirituais caem na nossa vida. E a gente já não vive uma religião fria e distante de Deus, mas a gente tem a capacidade de se jogar no colo dele e dizer assim: não consigo, não tenho força, de mim mesmo eu não posso. Irmãos, o nosso papai, o nosso paizinho querido, entra com providência na nossa história, muda o cenário, transforma a realidade. Eu vim pregar para gente que se reconhece incapaz, eu vim pregar para gente que se reconhece insuficiente. Ei, você não está sozinho, papai é com você. É com você. É com você. E eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos. Será que você pode orar, Pai Nosso? Será que você pode olhar para este Deus e dizer assim: papai? Duas palavras que soaram certamente na audiência de Jesus com a força de uma bomba atômica para quebrar completamente barreiras culturais, barreiras teológicas, barreiras sociais e barreiras espirituais. Estas palavras atravessaram o tempo e chegaram no ano de 2025 e ainda ecoam aos nossos ouvidos. E Deus te trouxe aqui neste lugar para te lembrar: você não é órfão, você não está sozinho, papai é com você, papai te dá colo, papai te dá carinho, papai te sustenta, papai te direciona, papai te orienta, papai provê. Chama por ele, grita: papai, papai. Papai, oraba, xaraba, antarabaxeia, andarabaia, xandarabacanarabaca. Às vezes tudo que a gente precisa é dizer: papai. Eu me lembro que eu era ainda muito criança. Nós morávamos ali na rua Elpídio Portes Mendes. Era um período de carnaval e eu sempre muito medroso, tinha medo de mascarado. Eu estava brincando na parte de fora e dois rapazes fantasiados com máscaras, ao perceber que eu fiquei com medo, logo chegaram para mais perto de mim para me assustar. O que eu fiz? Gritei: papai! Pai! Meu pai só chegou o rosto na janela e já foi suficiente para eles irem embora. Papai não precisa de muito para te abençoar. Uma palavra já é suficiente. Só a presença dele na janela da tua vida é capaz de colocar o mal para bater em retirada. Então eu quero te encorajar a seguir a orientação de Jesus e a chamar: papai, 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 papai. Não se esqueça jamais, finalizo aqui. Estas duas palavras já quebraram as barreiras culturais, teológicas, sociais e espirituais. Talvez a única coisa que falte seja você se apropriar do ensino de Jesus, entendendo que você é filho
e também orar: Pai Nosso. Pai Nosso. Que Deus guarde a sua vida e que você jamais se esqueça de que você tem